Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse áudio, mas que o Senhor te abençoe, porque o Senhor tem sido conosco, né? Até aqui o Senhor tem sido conosco. E venho aqui contar sonhos que o Senhor tem me dado, e já se formaram 6 sonhos, contando com o dia de hoje, dia 11, né? 11 de maio de 2024. Então, eu tenho que contar, porque já está ficando um em cima do outro, né? E eu já era para ter falado já há mais tempo, mas a gente vai, né, deixando para amanhã, para depois. Então, chegou o dia de contar, porque o Espírito Santo do Senhor tem me incomodado demais para falar. Irmãos, eu vou enumerá-los, porque são 6 sonhos. Hoje já inteirou o 6º. Então, vou aqui contar. Bem, o primeiro sonho, o Senhor me mostrava eu como se fosse, sabe, essas igrejas católicas, que elas têm, assim, aquela ponte, aquela forma pontiaguda, às vezes tem até uma cruz nelas, e Deus me mostrava como se eu estivesse ali, e eu estava ali no alto, aquele espaço muito curto, muito pequeno, tinha um cercado de grade, e era uma coluna muito alta e pontiaguda no seu final. No final era pontiagudo, né? Como se tivesse aquele tetozinho pontiagudo e uma cruz ali em cima. E eu estava naquele momento ali, dali de cima eu apreciava toda a vista lá de cima, eu olhava para baixo, eu via como eu estava num local tão alto. Mas daqui a pouco, toda aquela paisagem, toda aquela visão que eu estava tendo, já começava a se transformar num grande pesadelo. Porque ali, naquele momento, eu senti todo aquele chão se tremer. E aquele local onde eu me encontrava, eu procurei me firmar ali em cima para não cair. Porque tudo começava a se sacudir, tudo começava a tremer. E ali onde eu estava, começava a meio que balançar de um lado para o outro. E eu ficava apavorada. Porque queria descer, mas ao mesmo tempo que eu queria sair dali, que eu queria descer, também me batia um grande medo de quando descesse, aquilo tudo se desmoronasse em cima de mim. Então eu procurei ficar por ali mesmo, esperando que tudo aquilo se acalmasse, mas nesse meio tempo eu acordei. Então, num outro momento, um outro dia, eu tive um outro sonho. Esse sonho, também ligado com fenômenos da natureza, também eu, numa situação assim, Deus me mostrava, eu estava do lado de fora da minha casa. Era como se eu estivesse no quintal da minha casa. E, de repente, saía em jatos muito alto, que superava a altura da minha casa, um líquido preto, ao mesmo tempo junto, como se fosse aquela enxofre da terra, né? Aquele líquido quente que sai na larva que é a larva do vulcão, saía esse líquido quente, né? Aquele enxofre, né? Aquela larva ao mesmo tempo, né? Aquela coisa vermelhada, e junto com aquele líquido preto que parecia até aquele líquido que a gente chama de petróleo, mas saía tudo junto, amados, saía tudo junto. Aquele líquido preto junto com aquele líquido quente do enxofre, aquela cor vermelhada, né? E aquilo tudo saía junto, uma coisa ligada com a outra saía, e vinha assim com uma velocidade da terra para cima, uma euforia tão grande, parecia até a onda do mar, né? Quando bate assim com euforia nas pedras, assim era aquele jato que saía quente das profundezas da terra, e aquilo ficava mais alto que minha casa.
Eu me lembro que eu queria sair dali o mais rápido possível, porque aquilo estava aterrorizante. E eu olhava que eu tinha que sair correndo, porque aquilo era muito quente. E tanto é que quando eu começava a escalar, tipo um morro, perto da minha casa, na hora aparecia um morro, eu começava a subir aquele morro, e nesse meio tempo respingava nas minhas pernas um pouco daquele líquido que estava saindo com toda a furia do chão da terra. E aí eu senti minhas pernas queimando com aquele líquido que respingava somente. E aí eu via como eu tinha que sair dali o mais rápido possível. E assim eu acordei desse segundo sonho, né? Num outro momento, eu já tive um outro sonho, que já é o terceiro sonho. Esse terceiro sonho, amados, também envolvendo uma situação assim. Eu me via num alto de um prédio. E lá naquele prédio, eu estava num lugar muito alto. Eu estava assim, tipo, no teto daquele prédio, aonde os aviões pousam, helicóptero, né? Onde os helicópteros pousam. E eu estava naquele prédio muito alto, muito alto. E quando eu dava por mim, os prédios também que eram altos também, mas que eram vizinhos daquele onde eu estava, aqueles prédios começavam a cair, começavam a desabar ao meu redor, e eu ficava ali atônita olhando aquilo tudo, aqueles prédios desabando, caindo, caía um, quando eu olhava para o outro lado caiu o outro, e eu ficava apavorada pensando, meu Deus, esse também onde eu estou vai acabar caindo, porque tá tudo caindo, tá tudo desabando. E eu ficava apavorada, amados, de ver como aqueles prédios caíam. Parecia dominós. Um caía após o outro. Daí a pouco tinha um também que caía, mas já caía encostado naquele que eu estava, né? Naquele que eu estava de pé ali. Um desses prédios caía, ficava encostado no prédio onde eu estava, naquela altura toda. E eu olhava assim, aquele abismo, né? Ao redor de onde eu estava, daqueles prédios caindo. E o prédio que eu estava, nada acontecia. Mas eu via ao meu redor todos desabando, um por um. E caía como se fosse nada. Parecia um monte de areia desabando. E eu ficava olhando aquilo tudo, amados, muito, muito, mas muito tensa, achando que onde eu estava também ia acontecer. Mas daí a pouco, Deus já me mostrava, não eu mais naquele prédio, mas me mostrava eu como se fosse minha casa. E a minha casa, quando eu dava por mim, essa casa, ela também caía. E eu vi que a casa, a caixa d'água que estava em cima da casa, ela tinha vindo com tudo ao chão. E eu lembro que eu olhava para a caixa d'água caída no chão, rachada e virada assim de lado, né? E água saindo dela, desabando no chão. E o teto da casa de laje toda destruída, todo quebrado, todo caído no chão. E as casas já não estava mais ali. Tudo tinha sido detonado pelo terremoto que tinha passado. Eu só via que estava aquele barulho de casa caindo. E eu ficava assim pensando, e agora? Onde eu vou morar? Eu não tenho mais casa. E agora? O que vai ser, né, de mim? O que vai ser de nós? Eu pensava assim, né? O que ia ser das pessoas? E assim, amados, eu acordei deste sonho, que já foi o terceiro sonho. O quarto sonho, num outro momento que Deus me deu, esse quarto sonho, Deus já me mostrava já uma outra situação. 3 jatos, aqueles foguetes supersônicos que voavam com alta velocidade de um lado para o outro. Uma hora estava por dentro das nuvens e daí a pouco a gente via eles assim passando por dentro das nuvens em alta velocidade, com aquele barulho todo. E daqui a pouco eles já passavam tipo voo rasante. E eu lembro que no sonho esses 3 aviões, eles passavam por cima da casa da minha tia. E eles passavam muito baixo. E eu ficava, nossa, eles passaram muito baixo, tia, em cima da sua casa. E aí eu via quando eles já estavam voltando de novo, aqueles 3 jatos supersônicos,
Passava para lá, passava para cá. Parecia que estavam fazendo tipo como se fosse uma demonstração, né? Como eles costumam fazer quando tem assim esses desfiles cívicos, né? E parecia assim como se fosse uma demonstração, algo assim parecido. Mas eram três, estavam sempre em três, um no meio e outro nas laterais, né? Dessa maneira. E aí esse já foi o quarto sonho. O quinto sonho, eu já me mostrava numa outra situação, e essa situação era como se eu estivesse dentro de uma sala, como se fosse não vou dizer que era um curso, como se estivesse numa sala e ali estávamos ensaiando, mas era para cantar num coral. E eu me lembro que eu estava com uma folha na minha mão e eu lia a letra direitinho daquele louvor a qual estávamos ensaiando. E ali eu cantava aquele louvor, eu sabia a letra, eu sabia a melodia. E eu no sonho, eu começava a cantar aquele louvor, qual eu não me lembro nem o começo de coisa alguma, mas no sonho eu sabia aquela melodia, eu sabia, eu acompanhava aquela letra no papel e eu conseguia cantar aquele louvor que era para cantar no coral. E quando estava naquele ensaio ali dentro, uma voz de um homem que estava ali como responsável pelas pessoas que estavam ensaiando, ele era um pouco, meio que assim, posso dizer, um pouco duro nas palavras, né? Ele chamava atenção com uma certa repreensão, assim, meio que firme na sua palavra, na sua voz, na forma de falar. E uma outra pessoa do lado de fora daquela sala, daquele local, uma outra pessoa do lado de fora, com uma voz mais branda, o repreendia, né? O repreendia a forma que aquele professor que estava ali nos ensinando, né? Orientando a cantar aquele louvor, a pessoa de fora repreendia aquele que estava ali dentro da sala, chamando a atenção das pessoas que estavam ali ensaiando. Ele tinha uma forma de repreensão de forma muito dura, mas uma pessoa com uma voz mais serena chamava a atenção dele e o repreendia pela forma que ele estava tratando as pessoas que estavam ali cantando, ensaiando para poder cantar no coral. Esse foi já o quinto sonho. Hoje, dia 11 de maio de 2024, o Senhor já me dava um sonho que eu tenho assim a nítida certeza e impressão que esse sonho de hoje, dia 11 de maio, o Senhor já me dava a resposta das nossas orações pelo estado do Rio Grande do Sul, porque muitos estão clamando para que o Senhor venha fazer algo naquele estado. Nós sabemos que muitos estão ajudando, muitos voluntários, muitas pessoas no meio artístico ou não, têm ido para aquele estado para poder se sentir útil, fazer algo de si próprio para poder ajudar aquelas pessoas necessitadas. Então nós sabemos que muitos têm se empenhado, têm até mesmo arriscado suas próprias vidas para estar naquele lugar, naquele estado, ajudando aquelas pessoas, aquelas vítimas dali, nossos irmãos, né, dali do Rio Grande do Sul. E por sabermos também que é um estado aonde o qual muitos não têm dado atenção à palavra de Deus, muitos não têm ouvido a palavra de Deus, sabemos que as pessoas que estão ali trabalhando, no caso, digo assim, missionários, pastores, muitas pessoas que estão ali buscando ao Senhor, né, têm tido também muita dificuldade, porque é um estado um tanto difícil de levar a palavra do Senhor. Não que seja impossível, porque o nosso Deus, ele habita em qualquer lugar. E ele tem levado os seus servos, tem levado aquele povo que faz a sua obra
mesmo sendo talvez uma minoria, mas o Senhor me deu um sonho hoje, me mostrando que Ele é com aquele povo, que Ele é com aqueles missionários que ali estão, com os pastores que ali estão, que em momento nenhum eles estão sozinhos, mas o Senhor tem se levantado em prol daquele povo, em prol daquele estado, e nada acontece sem ser a permissão dele. Nós sabemos disso. E como nós todos estamos orando e pedindo ao Senhor que opere maravilha naquele lugar, que faça algo ali, né? Que nós precisamos ver as mãos do Senhor sobre aquele estado e principalmente nos corações de todos aqueles moradores dali, precisando dar lugar à voz de Deus, dar lugar à voz do Espírito Santo, deixar Deus fazer morada, porque o que o Senhor quer é isso, é arrependimento. Ele quer arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, Deus entra com juízo. E Deus tem mostrado que Ele entrou com mãos fortes naquele lugar, porque Ele entrou com juízo. Mas Ele tem total amor a qualquer um que se render a Ele, que se entregar a Ele, que dá crédito à palavra dEle. E o sonho, esse sonho quer dizer isso, porque Deus me mostrou no sonho de hoje, dia 11 de maio, caminhões de exército saindo em comboio, indo para uma certa direção. Mas esses caminhões de exército e os seus soldados não eram pessoas normais, como nós somos. Não eram caminhões que a gente costuma ver. Não eram. Amados, os carros, eles eram de uma altura 2 vezes mais alta que uma casa. Como assim? Foi o que Deus me mostrou. O caminhão do exército que saía pelas ruas, eles tinham uma altura de 2 vezes mais alto do que uma casa. E Deus me mostrava ali soldados dirigindo aquele caminhão, mulheres dirigindo aquele caminhão, e não eram pessoas da nossa estatura baixa, como nós somos, eram estatura alta. Então eu ficava assim maravilhada de ver aquele comboio saindo, partindo. Nós não sabíamos para onde iam, mas eles estavam seguindo um determinado caminho. Eles tinham o objetivo de chegar a um determinado lugar. E eles passavam totalmente imponentes, não olhava para lado nenhum, não olhava para ninguém. Eles simplesmente tinham o objetivo, um foco e iam e seguiam. Aquele comboio, aqueles carros daquele tamanho, tanto soldado homem como soldado mulher, e estavam naqueles carros altíssimos e seguindo um caminho. Amados, quando eu acordei desse sonho hoje, dia 11, eu tive a nítida certeza que o Senhor está enviando o seu exército, tanto pela terra, ajudando as pessoas que estão ali fragilizadas, precisadas, mas está enviando também um comboio espiritual. Os anjos do Senhor já estão naquele lugar. As nossas orações, amados, não têm sido em vão. Ontem mesmo eu recebi uma missionária pedindo para que orássemos para aquele lugar, para que Deus abençoasse os missionários que estão ali fazendo a obra do Senhor, mas que precisa de braços, precisa de pessoas para ajudar, precisa de pessoas para estar orando, precisa de pessoas para estar na obra. Sentir ali a necessidade de estar ali de forma não só para dar alimento, roupa, mas também levar a palavra. Essa palavra que é vida. Deus quer isso de nós, amados. E Deus já se mostrou que Ele já se levantou do trono e Ele já mandou o seu exército ir em direção daquele lugar. E Ele já tomou a frente, amado. Coisa mais linda foi que Deus me mostrou hoje e eu não poderia deixar de contar. E eu só estou contando agora porque foi a oportunidade que me surgiu.
mas eu não poderia deixar de contar esta maravilha que o Senhor apresentou para mim neste sonho de hoje, esses carros do exército com muito mais alto do que uma casa. E aí, Deus mandando, está enviando, amados, coisa mais linda que o Senhor está fazendo naquele lugar. E te garanto, amados, que Deus, Ele já está fazendo grandes coisas naquele lugar. Rio Grande do Sul não será mais o mesmo. Com certeza não será mais o mesmo, porque de toda essa dor estarão nascendo novamente, estarão nascendo de novo. Serão novas pessoas, pessoas a qual o Senhor já está transformando. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa querida irmã Gisele, que tanto tem sendo somando, abençoando cada vez mais as vidas das pessoas através do trabalho dela. Que Deus abençoe, minha querida. Que Deus abençoe a todos que ouvirem esse áudio. Em nome de Jesus.